Vem cá, você já pensou em apontar um pequeno aparelho para uma parede e descobrir a distância exata sem precisar encostar em absolutamente nada? Agora imagine um robô minúsculo colado em um interruptor, que, ao receber um comando, estende um pequeno braço mecânico e simplesmente aperta o botão por você. Eu sei, parece até curioso, mas talvez não pareça tão impossível assim. Então pensa só em um robô andando sozinho por uma obra, olhando para o teto, escolhendo exatamente onde perfurar e fazendo centenas de furos com uma precisão que seria praticamente impossível de manter durante horas por um ser humano. Agora, imagine algo ainda mais estranho. Um equipamento capaz de limpar uma janela enquanto literalmente permanece grudado no vidro. Um exoesqueleto que acompanha os seus movimentos e ajuda o seu corpo a subir terrenos difíceis. Ou então uma mão robótica capaz de manipular objetos delicados com movimentos tão precisos que, por alguns segundos, fica difícil acreditar que não estamos olhando para uma mão humana. Tudo isso parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Mas essas tecnologias existem. Algumas já podem ser encontradas no mercado. Outras ainda representam os primeiros passos de uma revolução tecnológica que está apenas começando. Mas o mais importante é que talvez a invenção mais surpreendente de todas esteja escondida dentro de um objeto que carregamos praticamente todos os dias: um computador, que pode simplesmente mudar de tamanho diante dos nossos olhos. Hoje, vamos conhecer 10 ferramentas que parecem ter vindo do futuro. E prepare-se, viu? Porque conforme a gente avançar nessa jornada de hoje, a linha entre aquilo que imaginávamos ser impossível e aquilo que já existe de verdade vai ficando cada vez mais difícil de enxergar. Aqui é o Ori falando, e sejam todos muito bem-vindos ao Invenções e Inovações. Por bastante tempo, medir uma distância significava utilizar algum tipo de instrumento físico, não é? Tipo uma régua, uma fita métrica, uma trena, e até dependendo do tamanho do espaço, isso poderia exigir duas pessoas, uma segurando uma ponta e a outra tentando alcançar a extremidade oposta. Mas então alguém decidiu substituir tudo isso por uma ideia muito mais simples: um feixe de laser. O funcionamento parece quase trivial. Você aponta o aparelho para uma parede, pressiona um botão e em poucos segundos descobre a distância exata. E sem precisar esticar nada, viu? Sem ter que atravessar o cômodo e sem precisar encostar na superfície. E os modelos mais avançados vão muito além de simplesmente medir uma distância. Eles conseguem calcular áreas, volumes, alturas indiretas, e alguns ainda armazenam todas essas informações em aplicativos no celular. Então imagina, por exemplo, que você queira descobrir rapidamente o tamanho de uma sala. Em vez de andar de um lado para o outro com uma trena, é só apontar, medir, repetir o processo e deixar que o próprio aparelho faça os cálculos. É uma ferramenta pequena, mas o efeito visual é realmente impressionante. Você só aponta um laser e de repente uma máquina sabe exatamente o tamanho de um espaço inteiro. É quase como se tivéssemos transformado um simples feixe de luz em uma fita métrica invisível. E talvez seja justamente isso que faça esse gadget parecer tão futurista. Não existe nada físico conectando o aparelho ao ponto que está sendo medido. Existe apenas luz e informação. Mas, se um pequeno feixe de luz já consegue transformar completamente a maneira como medimos o ambiente, imagina então se pudéssemos transformar qualquer botão físico em um botão inteligente, sem trocar interruptor, sem reformar a casa, sem instalar fios e sem sequer tocar nele. É exatamente isso que faz o próximo gadget parecer tão estranho, porque ele é, literalmente, um pequeno dedo robótico. Olha só, à primeira vista o SwitchBot parece um pequeno robô saído de um filme futurista, mas na verdade a sua missão é bem específica: apertar botões. O pequeno dispositivo pode ser instalado sobre interruptores, cafeteiras, ventiladores e outros equipamentos que dependem de um botão físico. Depois de instalado, ele pode receber comandos através do celular ou de automações. Então acontece algo que, apesar de simples, é bastante curioso de observar, viu? Um pequeno braço mecânico se movimenta e pressiona um botão, sozinho, sem que ninguém esteja por perto. É praticamente como ter um dedo robótico vivendo dentro da sua casa, por mais estranho que seja falar isso. Você quer ligar um interruptor? Ele faz isso.
quer acionar uma cafeteira, ele também faz isso. Ligar um ventilador, bom, é só programar. E, dependendo da configuração, o dispositivo pode até ser integrado a assistentes de voz e rotinas inteligentes. O mais interessante é que ele não exige que você substitua imediatamente todos os aparelhos antigos da casa. Em vez disso, ele transforma equipamentos convencionais em dispositivos que podem participar de uma rotina automatizada. É uma solução simples, mas representa uma ideia bem maior do que se espera. A ideia de que, no futuro, talvez não seja preciso substituir tudo o que você tem na sua casa. Talvez baste só adicionar a eles uma pequena camada de inteligência. Tipo quando começaram a chegar as TVs Smart. Muita gente ainda estava na TV de tubo. Então, para resolver o problema, vieram as TV Box. No caso aqui, é só um robô pequeno, um sensor, uma conexão. E de repente, um aparelho que antes dependia completamente de você começa a funcionar sozinho. Mas é claro que existe uma diferença enorme entre apertar um botão e construir uma máquina capaz de realizar centenas de movimentos extremamente precisos. Por quê? Quando uma tarefa tem que ser repetida centenas de vezes, durante horas, em um ambiente complexo, a precisão humana começa a encontrar os seus limites. Tendinite, então, que o diga, para longe de mim. Mas enfim, é exatamente aí que entra a próxima invenção. É um robô que não apenas se movimenta sozinho, mas que também consegue olhar para uma obra, encontrar o lugar exato onde tem que trabalhar e começa a perfurar. Bora ver o que é isso. Seguinte, imagina entrar em uma grande obra comercial. Ao seu redor existem paredes, estruturas de concreto, equipamentos, trabalhadores e, acima de tudo, um teto que precisa receber centenas de perfurações. Do jeito tradicional, esse tipo de trabalho exige que pessoas passem horas realizando movimentos repetitivos. É uma atividade cansativa, convenhamos, fisicamente exigente e que tem que ser executada com extrema precisão. Agora, pensa só em substituir parte desse trabalho por um robô. E é exatamente essa a proposta do Hilti J-Bot 2. A nova geração do robô foi desenvolvida para realizar perfurações em tetos de concreto de forma autônoma. Mas o que realmente impressiona não é só o fato dele conseguir perfurar, é tudo o que acontece antes. Afinal, o robô utiliza sensores, visão computacional e sistemas de navegação automática. Ele se movimenta pelo ambiente, analisa o teto, identifica os pontos onde os furos têm que ser realizados e posiciona sua broca com uma precisão milimétrica. Depois, começa o trabalho, furo após furo, com uma repetição que seria extremamente cansativa para um trabalhador realizar durante horas. A máquina não sente fadiga, não perde concentração e consegue manter um padrão extremamente consistente. A proposta da Hilti não é simplesmente substituir pessoas, é reduzir o esforço físico e permitir que trabalhadores se concentrem em tarefas que exigem habilidades mais humanas. Além disso, existe uma questão fundamental: segurança. Quando a gente assume trabalhos repetitivos e fisicamente exigentes, um robô como o Jailbot pode ajudar a reduzir a exposição dos trabalhadores a determinadas condições perigosas. E é justamente nesse momento que a gente percebe uma coisa bem importante. A ficção científica sempre imaginou robôs realizando tarefas sozinhos. Mas talvez o futuro da robótica não seja apenas criar máquinas que parecem humanas. Talvez seja criar máquinas especializadas, que simplesmente fazem aquilo que foram projetadas para fazer. E só isso, só que de um jeito bem eficiente. E se um robô já consegue enxergar um teto, escolher onde trabalhar e realizar centenas de perfurações sozinho, talvez seja a hora de descobrir até onde a tecnologia pode levar o próprio corpo humano. E se existe uma área onde a precisão é ainda mais importante do que uma obra, é a medicina. Afinal, nesse caso, um pequeno movimento pode fazer toda a diferença. E foi justamente para aproximar a tecnologia da precisão das mãos humanas que surgiu uma das ferramentas médicas mais impressionantes dessa lista. Uma máquina capaz de levar a cirurgia robótica a um nível ainda mais próximo da sensação de tocar, mesmo quando o cirurgião está controlando tudo à distância. Olha, existe uma diferença bem grande entre controlar uma máquina e realmente sentir aquilo que ela está fazendo.
Quando seguramos um objeto com as próprias mãos, o nosso cérebro recebe constantemente informações sobre pressão, resistência e textura, numa fração de milissegundo. É justamente essa percepção que permite saber se a gente está segurando uma coisa pesada ou até uma coisa muito frágil. Agora pensa em tentar realizar uma cirurgia muito delicada controlando braços robóticos, através de uma interface, sem tocar diretamente nos tecidos. Durante anos, esse foi um dos grandes desafios da cirurgia robótica. O cirurgião conseguia enxergar tudo com enorme precisão, conseguia controlar movimentos extremamente delicados, mas existia uma informação que faltava: o toque. E é nesse ponto que entram as novas evoluções apresentadas pela Intuitive para o sistema DaVinci 5. Uma das tecnologias mais interessantes é o chamado Force Feedback. Em termos simples, o sistema consegue transmitir ao cirurgião uma percepção da resistência encontrada pelos instrumentos durante o procedimento. E isso por si só muda completamente a experiência. Imagina tocar em um tecido. Um instrumento encontra resistência e essa informação é percebida pelo profissional humano. De repente, a máquina deixa de ser apenas uma ferramenta controlada à distância e começa a funcionar como uma extensão dos próprios sentidos do cirurgião. O objetivo é aproximar a cirurgia robótica da experiência de operar diretamente com as mãos. Isso pode ajudar o médico a perceber melhor o que está acontecendo durante determinados procedimentos e realizar movimentos ainda mais precisos. Parece até mentira. Um médico sentado diante de uma interface, enquanto braços robóticos trabalham no corpo de um paciente. E, mesmo estando fisicamente distante dos instrumentos, o médico consegue receber informações sobre aquilo que os braços estão tocando. É como se a máquina estivesse devolvendo ao ser humano um sentido que havia sido perdido no processo: o tato. E talvez esse seja um dos caminhos mais fascinantes da tecnologia. Não substituir os sentidos humanos, mas encontrar maneiras de ampliá-los. Mas é aquilo: se um robô pode ajudar um médico a sentir aquilo que os seus instrumentos estão tocando, talvez não seja tão estranho imaginar máquinas capazes de desafiar outra coisa que sempre pareceu exclusivamente humana: a nossa capacidade de se movimentar pelo mundo. E nesse caso, a tecnologia não está tentando substituir o corpo, ela está tentando aprimorá-lo. Pensa num cenário que você está caminhando por uma trilha. O terreno começa a ficar mais inclinado, as pernas ficam cansadas e cada passo exige mais esforço. Mas aí então você veste uma estrutura robótica e de repente o seu próprio corpo parece receber uma ajuda invisível. E bom, é exatamente essa a ideia da nova geração do Hypershell X-Series. Um exoesqueleto vestível, desenvolvido para acompanhar os movimentos do usuário e fornecer assistência durante atividades físicas. Mas existe um detalhe que torna essa tecnologia especialmente interessante: a inteligência artificial. Olha aí de novo. Enfim, o sistema analisa os movimentos do corpo em tempo real. Ele observa um momento em que o usuário começa a dar um passo e então aplica assistência justamente quando ela é necessária. O objetivo é fazer com que o equipamento acompanhe os movimentos naturais do corpo em vez de simplesmente impor uma força constante. É como se a máquina tentasse entender o que você pretende fazer, antes mesmo de completar o movimento. Durante uma subida, por exemplo, o sistema pode reconhecer o esforço adicional exigido pelo terreno e fornecer assistência para reduzir a carga física. O resultado é uma espécie de parceria entre humano e máquina. O exoesqueleto não caminha no seu lugar, ele não decide para onde você vai. Você continua controlando o seu próprio corpo, mas agora existe uma máquina trabalhando junto com você. E essa ideia abre possibilidades imensas: trilhas, resgates, atividades ao ar livre, longas caminhadas, situações em que reduzir o esforço físico pode fazer uma diferença significativa. Durante muito tempo, exoesqueletos pareciam pertencer exclusivamente a laboratórios ou até histórias de ficção. Agora, começam a surgir equipamentos pensados para acompanhar pessoas em situações muito mais comuns. E talvez esse seja apenas o início. Por quê? Se conseguirmos criar máquinas capazes de aumentar a nossa força, o próximo passo pode ser criar ferramentas que façam o trabalho físico por nós. E existe uma diferença entre ajudar uma pessoa a caminhar e criar uma máquina capaz de executar tarefas repetitivas durante horas. E
Quando o assunto é trabalho físico, poucas atividades são tão cansativas quanto limpar, além de esfregar e repetir o mesmo movimento dezenas de vezes. Até que alguém decidiu perguntar: e se a própria ferramenta pudesse fazer esse movimento por nós? Mas então, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Você está gostando das matérias até agora? Se você quer continuar aprendendo e se inspirando com mais vídeos como esse aqui, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Afinal, é grátis. Você recebe novos conteúdos toda semana e ainda fortalece esse trabalho. Já aproveita para ativar o sininho e compartilhar com quem também curte esse tipo de assunto. Bom, vamos juntos rumo à próxima matéria então. Existe algo curioso sobre as tarefas domésticas. Muitas delas não são necessariamente difíceis. O problema é a repetição. Esfregar o chão, mover a mão para frente e para trás, repetir, novamente e novamente, até que toda a superfície esteja limpa. É chato de fazer. Mas foi justamente para eliminar parte desse esforço que surgiram os esfregões elétricos, giratórios e sem fio. A ideia é bem simples. Em vez de você fornecer toda a força necessária para limpar o piso, 2 discos motorizados fazem grande parte do trabalho. É só empurrar o equipamento suavemente enquanto as escovas giratórias entram em ação. Alguns modelos ainda possuem borrifador integrado, bateria recarregável, cabo telescópico e diferentes cabeças de limpeza para vários tipos de piso. O efeito visual é curioso. Quando o equipamento começa a se mover, as escovas giram continuamente. E o aparelho parece quase ter vida própria, sabe? É como se um pequeno robô tivesse assumido uma das tarefas mais cansativas da limpeza. E, embora seja muito mais simples do que um robô autônomo, existe algo importante nessa tecnologia aqui. Ela representa um princípio que aparece constantemente nas invenções desse episódio. A automação não tem que começar com uma máquina totalmente independente. Às vezes, é só automatizar o movimento mais cansativo. O ser humano continua controlando a ferramenta, mas a máquina realiza o esforço chato de fazer. E quando a gente olha para a evolução dessas tecnologias, percebemos que é justamente assim que a automação começa a entrar na nossa rotina. Pouco a pouco, tarefa por tarefa, movimento por movimento, até que aquilo que antes exigia esforço físico passa a exigir apenas um pequeno comando, uma pequena atenção. Mas agora, vamos colocar um robô em um lugar completamente diferente, em uma parede. Você está olhando para uma janela e daí percebe que existe um pequeno robô andando sobre ela. Não embaixo, não ao lado, mas literalmente sobre o vidro. Essa é a proposta dos robôs limpadores de janelas. O funcionamento parece quase impossível à primeira vista. Você posiciona o equipamento sobre a superfície, o sistema cria a sucção e o robô adere ao vidro. E aí começa a se movimentar para cima, para baixo, para os lados, enquanto realiza a limpeza. E para evitar acidentes, esses equipamentos utilizam sensores que ajudam a detectar obstáculos e planejar o caminho. Além disso, sistemas de segurança são projetados para reduzir o risco de queda. A máquina precisa saber onde está, tem que saber para onde ir e, principalmente, tem que continuar grudada na superfície. Afinal, caso contrário, toda a ideia deixa de funcionar completamente. E é justamente essa combinação entre movimento e aderência que torna o equipamento tão interessante. Você coloca o robô no vidro e ele simplesmente começa a trabalhar. A sensação é quase de observar uma pequena criatura mecânica explorando uma parede. E existe uma aplicação especialmente interessante para esse tipo de tecnologia. Janelas difíceis de alcançar, sabe? Aquelas bem altas, com grandes áreas de vidro, ou em locais onde a limpeza manual pode ser desconfortável ou até perigosa. Nesse contexto, um pequeno robô pode assumir uma tarefa que, para uma pessoa, seria bem mais complicada. E talvez seja uma das características mais marcantes da automação. No caso, não é necessário que criem máquinas gigantescas. Às vezes, o que a gente precisa é só de um pequeno robô capaz de ir a lugares onde a gente não consegue ir, ou só não queremos mesmo. Só que agora, chegamos a um ponto interessante aqui. Até agora, todas as tecnologias fizeram algo que parecia impossível, mas existe uma invenção que vai mudar completamente a nossa percepção sobre o próprio corpo humano. Uma máquina que parece ter sido criada para transformar uma pessoa comum em alguém com capacidades muito maiores. E a partir daqui, estamos entrando com certeza no território da ficção científica. Olha só. Quando a gente pensa num robô humanoide,
É comum pensar primeiro no seu rosto, em seus olhos, na capacidade de conversar ou até na maneira como ele caminha. Mas, para quem é especialista em robótica, existe uma parte do corpo que representa um desafio muito maior: as mãos. Pensa por um instante em tudo que uma mão humana pode fazer. Segurar um objeto pesado, pegar uma fruta delicada, conectar um cabo minúsculo, abrir uma embalagem, segurar uma xícara, enfim. Realizar centenas de pequenos movimentos sem sequer pensar conscientemente sobre eles. Reproduzir essa capacidade em uma máquina é extremamente difícil. E por isso, a nova mão robótica desenvolvida pela OneX para o humanoide Neo chama tanta atenção. Ela possui dezenas de movimentos independentes. Cada dedo pode se movimentar com enorme precisão, e o sistema consegue manipular objetos delicados sem simplesmente esmagá-los. Nas demonstrações, a mão consegue conectar cabos, servir bebidas e executar tarefas que exigem uma coordenação extremamente refinada. Porém, existe algo ainda mais impressionante nisso: a naturalidade dos movimentos. Quando a gente observa rapidamente, é possível ter a sensação de estar olhando para uma mão humana, até perceber que não existe um ser humano controlando cada movimento. É só uma máquina. E essa máquina está aprendendo a realizar tarefas que dependem de uma combinação extremamente complexa entre força e delicadeza. Afinal, força demais e o objeto quebra. Força de menos e ele escapa. Um pequeno erro de posicionamento e o cabo não encaixa. É por isso que mãos robóticas são tão importantes para o futuro dos humanoides. Porque um robô pode caminhar perfeitamente, pode conversar, pode reconhecer objetos, mas se não consegue manipulá-los, a sua utilidade dentro do mundo real continua limitada. A mão é o ponto de contato entre a máquina e o ambiente em si. É onde a inteligência se transforma em ação. E, observando essa nova geração de mãos robóticas, começamos a perceber que talvez não esteja tão distante o dia em que máquinas poderão realizar tarefas domésticas delicadas que hoje dependem completamente de nós. Mas ainda existe uma pergunta: se uma máquina consegue reproduzir quase perfeitamente a precisão de uma mão humana, o que acontece quando colocamos essa mesma ideia em um computador? E se em vez de tentar tornar a máquina mais humana, a tecnologia simplesmente decidir tornar o próprio computador maior, menor ou talvez até variável? Do nada, você encontra uma peça metálica completamente coberta de ferrugem. Normalmente, você teria que usar produtos químicos, escovas, lixas, talvez horas de trabalho manual. Agora, pensa em apontar uma pequena ferramenta e simplesmente observar a ferrugem desaparecer. Sem esfregar, sem aplicar produto, sem precisar tocar diretamente na superfície. E aí que entra a ideia por trás das ferramentas portáteis de limpeza laser. O operador aponta o equipamento para a superfície e um feixe de laser é disparado. E através de pulsos extremamente controlados de energia, determinados tipos de ferrugem, tinta e sujeira podem ser removidos. O resultado é impressionante. A superfície começa a revelar aquilo que estava escondido sob as camadas de contaminação, e tudo acontece sem o mesmo processo abrasivo de métodos tradicionais. É importante lembrar que esse tipo de equipamento possui aplicações específicas e exige cuidados de segurança adequados. Não é só uma ferramenta para apontar para qualquer objeto, mas em oficinas e ambientes especializados. A tecnologia representa uma alternativa interessante para determinados processos de limpeza e preparação de superfícies. E tem algo quase hipnótico em assistir a uma demonstração. A câmera mostra uma superfície coberta de ferrugem. O operador posiciona o laser, um feixe de luz aparece e, bem devagar, a camada indesejada desaparece. É o tipo de tecnologia que parece impossível até o momento que você está vendo funcionar. E talvez seja exatamente por isso que ela combina perfeitamente com o tema desse episódio. Porque, quando alguém olha para uma ferramenta dessas pela primeira vez, a pergunta praticamente surge sozinha: como que isso está fazendo isso? E bom, a gente chega agora ao último estágio dessa jornada. Começamos com uma ferramenta que media distâncias usando apenas um feixe de luz, até chegarmos em uma mão robótica que tenta reproduzir a delicadeza dos nossos próprios movimentos.
Mas acredite, ainda existe uma coisa que a tecnologia não conseguiu fazer completamente: criar um computador que seja, ao mesmo tempo, pequeno quando temos que transportá-lo e grande quando temos que trabalhar. Durante décadas, essa foi uma espécie de compromisso inevitável. Se você queria uma tela maior, tinha que comprar um equipamento maior. Se queria mobilidade, tinha que aceitar uma tela menor. Até que alguém decidiu fazer uma pergunta diferente: e se a tela pudesse simplesmente mudar de tamanho? E é aqui que eu peço para você imaginar o seguinte cenário. Imagina abrir o seu notebook. Tudo parece normal. Você tem uma tela compacta, perfeita para transportar, perfeita para colocar dentro de uma mochila ou até para trabalhar em praticamente qualquer lugar. Mas aí você aperta um botão e alguma coisa começa a acontecer. A tela se movimenta, uma parte escondida começa a surgir, o painel se expande e diante dos seus olhos, o notebook simplesmente fica maior. Não é um monitor conectado, nem uma segunda tela, nem uma peça que você precisa encaixar. É o próprio computador, mudando de tamanho. Essa é a proposta do Notebook Gamer com uma tela expansível apresentado pela Lenovo. E é aqui que a tecnologia parece abandonar completamente a lógica dos computadores tradicionais. Por bastante tempo, a evolução dos notebooks aconteceu principalmente através da redução. Processadores menores, componentes mais compactos, baterias mais eficientes, telas mais finas. O objetivo sempre foi fazer mais, ocupando menos espaço. Afinal, o celular tá aí para isso hoje em dia, né? Mas agora surge uma abordagem diferente. E se o computador pudesse ocupar pouco espaço quando você está transportando e aumentar de tamanho apenas quando você realmente precisa? É exatamente essa a ideia por trás da tela expansível. Quando fechado, o notebook mantém o formato compacto, mas ao ser acionado, o mecanismo interno começa a movimentar o display, a tela se desenrola e a área útil aumenta. Tudo acontece automaticamente. E é justamente o movimento que torna essa tecnologia tão impressionante. Afinal, durante alguns segundos, você não está apenas vendo uma tela maior, você está vendo um objeto mudar de forma. É quase estar assistindo Transformers na vida real. E bom, para um notebook gamer, isso pode representar uma possibilidade especialmente interessante. Afinal, com uma tela maior, significa ter mais espaço para a visão dos jogos, mais espaço para aplicativos, mais espaço para edição, mais espaço até para multitarefa. Mas, quando você termina, o equipamento pode voltar a uma configuração mais compacta. É como tentar resolver um dos maiores problemas da computação portátil, e sem escolher definitivamente entre mobilidade e espaço de tela. O notebook não tem mais que ter só um único tamanho fixo. Ele pode se adaptar, pequeno quando você tem que carregar e grande quando você tem que trabalhar ou jogar. E, quando não precisa mais, volta a ser pequeno. Essa ideia parece simples quando explicada, mas é extremamente complexa quando a gente pensa em tudo o que tem que acontecer dentro daquele equipamento. O mecanismo tem que funcionar com precisão, a tela tem que se movimentar corretamente e os componentes têm que permanecer protegidos. E tudo isso precisa acontecer dentro de um dispositivo que continua sendo um computador portátil. É por isso que o Lenovo Rollable Game Laptop chama tanta atenção. Ele não é apenas um notebook com uma tela diferente, ele representa uma mudança de conceito, que agora podemos imaginar computadores capazes de simplesmente se adaptar às nossas necessidades. A ficção científica sempre nos mostrou o futuro como algo distante, um lugar onde máquinas incríveis existiriam algum dia. Mas, olhando para essas 10 ferramentas, percebemos uma coisa: o futuro não chegou de uma vez, foi chegando aos poucos, em pequenos detalhes, em pequenas máquinas, em ferramentas que parecem simples, até o momento em que começam a fazer algo que, poucos anos atrás, parecia realmente impossível. Talvez essa seja a parte mais legal de tudo isso. A gente ainda não sabe exatamente como vai ser a tecnologia daqui a 10, 20 ou 30 anos, mas podemos observar as primeiras peças desse futuro surgindo diante dos nossos olhos, aos poucos. E bom, se essas invenções são apenas o começo, é difícil imaginar o que pode vir depois. Obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê em outro episódio. Até breve, forte abraço!